A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa. Estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente você, todos os seus familiares, vocês que se inscreveram agora. Sejam muito bem-vindos. Meu muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que estão comigo desde o começo do canal. Glória a Deus. Estamos juntos, meus amados, fazendo a obra do Senhor. E o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, né? Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se também. Estamos aqui juntos, eu daqui, você daí. Você tem a oportunidade de ajudar na evangelização, compartilhando, deixando o seu like, deixando seus comentários, glória a Deus, porque quando vocês fazem essas ações, sim, o YouTube entende que é uma coisa boa e ele também assim nos ajuda botando a mensagem, né? Colocando a mensagem para ir para lugares mais longe. Então, glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. O nosso Deus é bom, né? Louva a Deus também pela essa oportunidade, né? Das mídias sociais, né? Nosso canal aqui no YouTube. Porque, meu amado, minha amada, é um meio maravilhoso que nós temos de evangelizar, de levar a palavra do Senhor nosso Deus, que é tão maravilhoso, que é tão bom, né? Glória a Deus. Muitas vezes eu já fui abençoada, né, por pessoas através de mensagem na televisão. Isso é muito bom, a gente ouvir mensagem na televisão, no celular, nos abençoa grandemente. Então, louvo a Deus também pelas mídias sociais, né, meu amado? Que vem assim para nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 40, versículo de número 23, que diz assim: o copeiro morre, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, né? Então, meu amado, minha amada, muitas vezes nós pedimos que a pessoa não se esqueça de nós, mas infelizmente a pessoa pode se esquecer, né? Então, quem é que não esquece de nós em nenhum momento? O nosso Deus. Ele em nenhum momento esquece de mim, esquece de você. Glória a Deus, a palavra de Deus nos diz que nós estamos com os nomes gravados na palma do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que privilégio, meu amado, minha amada, saber que somos conhecidos de Deus. Essa história nos mostra acerca de José, né? A palavra de Deus começa contando a história de José, que com 17 anos, José tem um sonho e conta ali para os seus irmãos, né? E a palavra de Deus é clara em nos contar que os irmãos de José já não gostavam muito de José, porque José era o filho da velhice de Jacó. Jacó amava, mas José por seu caçula. Então os irmãos já têm assim um certo ciúme de José. E quando José conta acerca dos seus sonhos, mais enfurecidos eles ficam, né? Glória a Deus, meu amado, minha amada, mas o sonho quem dera a José foi o próprio Deus. Então seus sonhos não são seus. Os sonhos que você está tendo são sonhos do Senhor nosso Deus. E se é sonho de Deus, no tempo certo, Ele fará cumprir tudo o que você tem sonhado para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Os irmãos de José ficavam furiosos quando José contou que sonhou um sonho que os feixes dos irmãos se dobravam perante o dele, né? O dele ficava de pé. Outra vez tiveram outro sonho e ali agora o sol e a lua, né? E 11 estrelas se prostravam diante dele. Então, veja, o sonho de José já apontava para um reinado, né? Já apontava José como alguém que muitos iam ali servir, né? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que o próprio Jacó, diz: o que é isso, menino, né? Reclama ali: eu e sua mãe iremos nos curvar perante você. Mas a palavra de Deus nos diz que Jacó guardava tudo isso no seu coração, né? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, o nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor nosso Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor nosso Deus determina para cada um de nós, acontecerá. A palavra de Deus no livro de Jó, capítulo de número 42, no verso 2, Jó fala sobre isso, quando ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Glória a Deus. Então, descanse nessa noite, descanse no momento que você estiver ouvindo esse vídeo, que os pensamentos de Deus não serão impedidos na sua vida. E os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos bons, né? Para que você consiga aquilo que o seu coração almeja, assim que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, aqui nós vemos que os irmãos de Jacó trama contra ele, perdão, de José trama contra ele, porque nós vemos que eles já tinham raiva de José, e quando o pai dá uma túnica de várias cores, com mais raiva ainda eles ficavam, né? Então,
Veja, muitas vezes as pessoas verem você subindo, eles verem as pessoas gostando de você, porque as pessoas gostam de você, não é porque você é bonzinho, não, é porque o Espírito de Deus move o coração das pessoas em seu favor. E assim você é abençoado, meu amado, minha amada, glória a Deus. Por isso que nós temos que agradecer a Deus por tudo. Por isso que Paulo nos diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. A ele a glória, a nossa adoração eternamente, né? Amém. Glória a Jesus. O nosso Deus é poderoso. E aqui nós vemos que os irmãos de José, certo dia, saem para apacentar as ovelhas. Jacó pede para José ir olhar onde é que seus irmãos estão. E aí a palavra de Deus nos conta que os irmãos de José não estão no local onde o pai dele tinha designado para ele estar. Mas José, ali andando errante, encontra o homem que diz para ele que os irmãos deles tinham ido para Dotã, né? Que eles tinham ouvido os irmãos dele dizer que iriam para Dotã. E assim a palavra de Deus nos diz que José também vai para Dotã. Dotã quer dizer terra de poços e cisterna, né? Então José vai também para esse lugar atrás dos seus irmãos. O que eu acho interessante, meu amado e minha amada, que José vivia com os irmãos deles, mas a conduta de José era diferenciada. Porque a palavra de Deus, aqui no começo do capítulo, né, nos fala que José, com 17 anos, morava com os seus irmãos. Não no capítulo 41, mas vai falar sobre isso logo no começo aqui, quando começa falando a história de José, né? Glória a Deus. Fala que José morava com seus irmãos no capítulo de número 37, vai falar sobre isso. E as notícias que José levava para o pai dele acerca dos irmãos dele não era notícia boa. Então os irmãos de José não eram legais, não eram pessoas boas. Mas José nem por isso se contaminou pelos maus vícios dos seus irmãos. Glória a Deus, meu amado, minha amada, o que nos mostra que você não tem que se deixar levar pelas pessoas que fazem coisas erradas à sua volta, não. Mas continue fazendo as coisas certas. E o Senhor está se agradando de você. E assim como o Senhor abençoa José, o Senhor também está lhe abençoando. Nós vemos outro exemplo bíblico maravilhoso de quem não se deixava envolver com as coisas erradas que aqueles que estavam próximos faziam. A palavra de Deus nos diz que Samuel crescia ali no templo com Eli, com Ofni e Finéias, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não eram pessoas que faziam as coisas certas. Mas Samuel permanecia fazendo as coisas certas e obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Por isso o Senhor também se agradou de Samuel. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor o tornou profeta, juiz e sacerdote. Então, vale a pena, meu amado, minha amada, obedecer à voz do Senhor. E não ir com aqueles que caminham por caminhos tortuosos. Glória a Deus. E nós vemos esse exemplo aqui também, em José. E aqui a palavra de Deus nos diz que quando José está longe, os irmãos avistam José primeiro. E a ideia dos irmãos, a princípio, era de matar José. Mas a palavra de Deus nos diz que eles resolvem não matar, mas jogar dentro de um poço. E depois desse poço, eles resolvem pegar José do poço e vender para uma companhia ismaelita que estava vindo ali e iria para o Egito. Então veja, meu amado, minha amada, às vezes as pessoas que estão perto, às vezes não estão preparadas para ver o seu crescimento. Mas não se preocupe, que o Deus que lhe deu um crescimento é o Deus que lhe abençoará e livrará você de todo o laço que venha da parte do inimigo. Glória a Deus. Nós vemos que eles queriam acabar com os sonhos de José, mas fizeram foi ajudar a José a concretizar aquilo que o Senhor, né? Não foi nem José, mas o próprio Senhor sonhou para José. Glória a Deus. Ninguém poderá pagar o sonho que o Senhor tem colocado em seu coração. Glória a Deus. Creia que o Senhor é com você e é Ele que lhe dará a direção certa de como você permanecer fazendo a sua vontade e chegar aonde você deve chegar para concretizar e realizar, sim, aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande e assim a palavra de Deus nos diz que José vai para a casa de Potifar, né? E chegando lá, aquela companhia ismaelita vende José para Potifar. Potifar, eunuco de Faraó, um homem que tem ali suas posses, né? E a palavra de Deus nos diz que ele
Bota José em sua casa e ele vê que o Senhor é com José, porque tudo que José fazia prosperava. Meu amado, minha amada, glória a Deus por isso, porque a bênção de Deus está sobre mim, está sobre você. Não era só sobre José, não, mas é sobre mim, sobre você, quando nós andamos em obediência. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio que quando nós obedecemos às ordens do Senhor, sim, as bênçãos do Senhor nos seguirão. E ela diz, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrares, ao saíres, bendito será a tua amassadeira. Enfim, aonde você estiver, você é bendito. E nós vemos isso aqui em José. Aonde José estava, José fazia prosperar, na casa de Potifar. E a palavra de Deus nos diz que José fazia tudo com excelência, tudo maravilhoso, ali tudo prosperando, que Potifar coloca José sobre todas as coisas, menos sobre sua mulher, né? Que José depois, ao ver, né, as investidas da mulher de Potifar, né, a mulher sempre tentando seduzir José, e José sempre fugindo, porque ele não queria pecar contra Deus, nem contra Potifar, que era o seu senhor ali também. E ele fala para aquela mulher, todas as coisas o meu senhor, no caso Potifar, tem colocado nas minhas mãos, somente ti, né, que ele me vetou. Então, no caso, José entendia que não poderia ficar com aquela mulher, que seria algo contra Deus, primeiramente, e também contra e atrair a confiança do seu Senhor. Isso não foi só uma vez, né? A palavra de Deus nos diz que aquela mulher passou tempos tentando seduzir José. Então, meu amado, minha amada, é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser firmes, né? Que nós devemos lutar e ter firmeza contra o nosso inimigo, porque infelizmente ele não cansa de querer nos tirar do caminho santo do Senhor. Mas maior é o Deus que está conosco para nos dar a vitória. Certo dia aquela mulher mentiu, porque a palavra de Deus nos diz que saiu todo mundo, ela tentou agarrar José, José fugiu e ali deixando a sua roupa ali, aquela mulher disse que José queria pegar ela, né? Mas a palavra nos conta que José, agora ali, por conta disso, vai parar na casa do cárcere, por conta dessa calúnia. Então veja que eu, você, que nós, que somos cristãos, né? Somos cristãos, servimos a Deus. Infelizmente não estamos escape de passarmos por perseguições, por calúnia. Vemos o próprio Jesus passando por calúnia, né? Mas, infelizmente, meu amado, aquelas pessoas inventavam coisas e sustentavam. Mas não se preocupe, o Senhor nosso Deus é o Deus que está conosco para nos dar vitória e depois esclarecer tudo e colocar tudo no lugar. Não vá bater boca, não. Não vá brigar, não. Mas fique na dispensação do Senhor. Que o Senhor irá mover e o Senhor colocará tudo no lugar, porque o Senhor nosso Deus sabe quem é quem e Ele conhece. Não só você, mas conhece todos aqueles que têm, assim, de forma fraudulenta, de forma enganosa, falarem coisas errôneas contra a sua vida, contra a sua casa. Então é o Senhor que lhe dá o livramento, é o Senhor que lhe dará a vitória para a glória do nome dele, né? Glória a Deus. José ali foi para a casa do cárcere, porque aquela mulher contara para Potifar, e ele, por sua vez, acreditou na sua esposa. Mas na casa do cárcere, ali José também achou graça ali, achou graça diante do guarda ali, né, do moço que cuidava daquela casa, né? Então ali aquele moço também colocou José para trabalhar ali, tudo que José fazia prosperava. Então, meu amado, minha amada, não importa o lugar, aonde você estiver, irá prosperar, né? Glória a Deus. Lembra de Labão, quando mudava ali o salário de Jacó? Mas não tinha problema com as mudanças, porque tudo que Labão fazia para tentar impedir que Jacó crescesse, não dava certo. Jacó continuava prosperando, por quê? Porque era o Senhor que estava abençoando Jacó, porque Jacó já tinha passado por muitas situações na mão de Labão e o Senhor estava trabalhando em favor de Jacó, para que Jacó também fosse abençoado e assim tivesse os seus rebanhos, os seus gados, tudo de maneira honesta e digna. Então, glória a Deus por isso, meu amado, minha amada, não se preocupe. Não se preocupe o lugar que você está, aonde você estiver, o Senhor está lhe abençoando e o Senhor fará prosperar em nome de Cristo Jesus. Então, graças a Deus por tudo, né? Nós vemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso e é um Deus que acompanha cada um dos seus filhos, aonde você estiver. Você não está sozinho, não, mas o Senhor está com você, amém? A gente vai estar parando por aqui, vou estar orando e amanhã a gente continua
a história de José. Finalizamos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, então amanhã a gente conta a parte final da história de José. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tua bondade e tua fidelidade, o teu amor para com cada um de nós. Pai querido, muito obrigada por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, Pai querido, grandemente cada um dos teus filhos. Livra de todo o laço do inimigo e ajuda-os, ó Deus, a ser aquilo que o Senhor quer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, nós sabemos, se amanhecemos, se estamos vivos, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Realiza, Pai, em nome de Cristo Jesus, todo o sonho do coração do teu filho, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, fique na paz do Senhor, permanecemos assim. Eu daqui, orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim, e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada, para a glória do Senhor nosso Deus. Um forte abraço, que todos tenham uma boa noite.